há um autor muito conhecido, agora me fugiu o nome, acho que é alguma coisa Cohen, e ele defende, desde 97, 98, ele escreveu um livro sobre um copo de chá, né? É a dama, eu acho que assim, acho que a dama vermelha, e um copo de chá. Eu vou lembrar aqui daqui a pouco o nome, porque eu estou tentando lembrar em inglês e português, mas ele defende que o rei Charles ele sempre falou isso, mesmo quando a rainha estava no governo, ele dizia: Charles é o anticristo. E ele continua afirmando até hoje, mas é um autor muito capaz, ele escreveu esse livro, e ele vai atualizando, cada vez que eu vejo um podcast com ele está atualizando a informação, e ele afirma categoricamente que o anticristo é o rei Charles. Ele não fala que é o William, que é o Harry, é o Charles para ele. Então, vamos jogar uma lupa aí gigante, né? Quando a primeira esposa, né, largou ele, né, a impressão que deu é que ela se apavorou em relação a alguma coisa que acontecia dentro do bendito do castelo, e ela foi pedir abrigo, né, para aquela figura, ok? E aquele bendito acidente ali do paparazzo, até hoje eu não digeri. Até hoje eu não digeri aquilo, porque foi algo absurdo demais para acontecer com pessoas no nível de importância que estavam dentro daquele carro ali. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, né? Esse posicionamento do Charles em relação à bendita primeira esposa, né? Que ficou no coração do povo, e a aproximação dela, inclusive, né? Do lado do Islã, né? Porque ela estava envolvida diretamente, né? Dizem que ela estava grávida de um bilionário islâmico, que era um islâmico. marido. Isso aí. Então, esse processo todo, na cabecinha dele. E a chance, além dessas três heranças que tu falou aí, dele ser um reptiliano, né? O sangue azul, né? O sangue azul, né? Dele ser um reptiliano também, dentro do processo, isso daria liga para nós pensarmos que a Inglaterra ela vai ter um papel mais proeminente do que até o Trump nessa coalizão global, ou o Trump encabeça isso e arrebenta com a casa de Windsor, que ele tinha dito no primeiro mandato que eles eram usurpadores do trono. E assim, é muito interessante, né? O Trump, ele fala coisas, né? Hoje eu vi não sei se foi você que publicou isso, mas alguém publicou, eu acho que foi em inglês. Eu não sei se foi. Aqui às vezes vê tanta coisa, chega a hora que as informações misturam na cabeça. Mas compararam o Trump ao Deus Janus. Foi você que publicou isso? Não, Que não. o Deus Janus é o Deus que tem duas faces, mas tem duas bocas. Então tem coisas que o Trump fala que são muito fortes. E depois ele fala algo completamente ao contrário daquilo, tão forte quanto o que ele falou primeiro. Então, Talvez comparando isso a Janus. uma bipolaridade latente. Ou vamos botar aqui um bidiscurso, um discurso dobre para exatamente causar uma ruptura, porque ele fala primeiro que o Zelensky é ditador, e depois ele recebe o Zelensky e falou: eu gosto das suas roupas. Falou isso hoje, quando ele recebeu o Zelensky. Eu gosto da sua maneira de se vestir. Depois entraram no Salão Oval e começaram a discutir. E ele falou: você quer provocar a Terceira Guerra? Não é uma bipolaridade, porque o Trump é inteligente demais para esse tipo de atitude. Eu acho que o Trump está sendo a voz que clama no deserto daquele que está por vir, porque ele é uma trombeta. O nome dele significa anúncio, trunfo, trombeta. E Não, ele se parece. colocou como alguém que vai preparar o caminho, inclusive. A campanha foi em Foi? cima disso. Né? Então, assim. Pode falar. Não, eu ia dizer que é o seguinte: dentro dessa situação, né, nós temos aí uma interferência dele, né, com o Maduro, dizendo que ia ficar amigo do Maduro. E agora ele já falou em passar o cerol de novo no Maduro. Por isso que eu estou te Então, falando. a Olha que coisa coisa interessante. tudo indicava que ele iria, né, fazer um acordo com o Maduro. E ele cancelou
o acordo do caído, do que É, saiu. você Né? quer ver uma outra forma de outra coisa que está envolvida com as falas de Trump? Ele disse: nós vamos tomar a Groenlândia. Sim. Agora ele está fazendo exercício na Groenlândia, em conjunto com, se eu não me engano, a Grã-Bretanha, e a Groenlândia está em processo de se independizar da Dinamarca. Aí ele já não fala mais de tomar a Groenlândia. Eu acho que ele vai entrar em um acordo com a Groenlândia. Alguns falam que a arte de negociação do porrete que ele usa, né? Ele fala uma coisa muito grave para depois alcançar um ponto que ele deseja. É uma forma de analisar. Então ele fala assim: olha, eu vou derrubar todo esse país. Eu vou tirar o Zelensky do poder porque ele é um ditador e ele só está tomando o nosso dinheiro e não está fazendo nada. Então, para mim, o Zelensky é um ditador e ele nem era para ser presidente mais porque ele não está eleito esse tempo todo. O Zelensky tremeu na base, porque ele estava acostumado a ter o apoio dos Estados Unidos, agora ele pediu para falar com ele, ele disse que não, Macron pediu e ele aceitou. O Zelensky chega lá e ele diz: não, olha, então nós vamos pegar as terras raras, e hoje ele disse: as terras raras que a Ucrânia está entregando para nós é para nós construirmos armas e inteligência artificial, que os materiais que nós precisamos para a nossa inteligência artificial e para as nossas armas estão na Ucrânia. Ou seja, ele já não fala de derrubar o Zelensky. Então, alguns estão achando que ele faz todo esse movimento Mas de o Putin, ameaça para isso, poder chegar a um acordo que interesse a ele. mas o Putin falou que é sócio dele. E nessa história sobrou o Brasil com o nióbio e o grafeno.